Olá pessoal, olá! Bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Ismar, pastor Ismar, falo em nome da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. Vou colocar aqui o símbolo para vocês verem, pela igreja luterana. Mas o mais importante é que queremos anunciar Jesus Cristo e percebê-lo na Bíblia através de uma série que estamos desenvolvendo, falando sobre personagens bíblicos. E hoje nós vamos falar de um personagem chamado Filipe, que ganhou o título de evangelista. Mas pessoal, hoje vamos olhar para Filipe o evangelista, mas todos os momentos nós olhamos para os personagens da Bíblia, percebemos o quanto este personagem se relaciona com o personagem, que é Jesus. Assim nós temos uma visão cristocêntrica da vida de cada um deles e refletimos sobre a nossa vida em relacionamento com Deus, o Criador, revelado em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Beleza? Nesse propósito nós vamos ter esse diálogo, essa caminhada nesse momento, e eu te convido a juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, pedindo que o seu Espírito Santo nos guie também nesse momento. Pessoal, eu inclusive digo para vocês, eu usei agora a expressão pedindo que o Espírito Santo guie. Eu quero dizer para vocês que eu escolhi o personagem Filipe, o evangelista, para mencionar hoje, porque há poucos dias, hoje nós estamos aqui no dia 2 de junho de 2023, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós vivenciamos como igreja cristã há pouco tempo a lembrança, a comemoração do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando nós lembramos aquele dia em que Jesus enviou o seu Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Então nessa dinâmica em que a Bíblia fala que o Espírito Santo ilumina, guia as pessoas, eu percebo que Filipe foi alguém sempre guiado, conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Por isso achei conveniente colocar esse personagem neste momento em que estamos aqui gravando o vídeo e, independente também do momento em que você está assistindo, refletir sobre a vida deste cara, deste homem chamado Filipe, vai ser importante para percebermos Jesus também em nossas vidas. Esse título, assim, esse apelido dado para Filipe, Filipe o evangelista, eu confesso para vocês que não lembrava. Eu lembro de João, que ganha o título de o discípulo amado, porque é uma referência absolutamente bíblica, mas Filipe o evangelista também é uma referência bíblica, sabe? Lá em Atos capítulo 21, não é a primeira vez que fala de Filipe, nem a principal, não é o destaque de hoje, mas lá em Atos 21, quando diz que Paulo foi até a Cesareia de Filipe, onde ele tinha fixado residência naquela parte da vida, e ele é chamado ali de o evangelista. E vocês vão ver que não é à toa, esse apelido é dado para Filipe porque é uma marca na vida dele, essa marca como evangelista. Mas vamos lá, vamos começar pela primeira vez que ele é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira vez que o Filipe é mencionado na Bíblia é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. O que tem em Atos 6? Em Atos 6, quando a gente mexe aqui na Bíblia, e é importante você também mexer, olhar aí na sua Bíblia, quando nós percebemos a menção a Filipe, nós percebemos que ele é um dos 7 caras, um dos 7 homens escolhidos para ajudarem os apóstolos como diáconos. Tá? Na minha Bíblia aqui tem assim a escolha ou a instituição dos diáconos como título do capítulo 6. E aqui no início diz, no capítulo 6, que multiplicavam-se o número de discípulos. E houve murmuração dos helenistas, que eram os cristãos com a cultura grega, né? Que não eram propriamente judeus, que eram considerados fora do povo de Deus.
porque as viúvas deles, segundo essa murmuração, as viúvas pertencentes àquele grupo de pessoas não estavam sendo atendidas como outras viúvas do grande grupo cristão. E os apóstolos do Senhor Jesus, perceberam que isso de fato era uma reclamação, entre aspas, que tinha sentido. E eles reconheceram que eles não estavam conseguindo dar conta do trabalho que tinham, de anunciar a palavra de Jesus, de pregar, de cuidar e de ainda cuidar dessa, digamos, ação social. E por isso é trazida uma proposta de escolherem 7 homens para cuidarem dessa parte, da ação social, de distribuir alimentos, em especial entre as pessoas mais necessitadas, que era o caso das viúvas. Só que tinha uma condição, eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Vejam que legal, era esse o requisito do currículo deles. Tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. E foram escolhidos então 7 homens. O primeiro mencionado é Estevão, e essa prioridade em mencionar Estevão muito provavelmente está relacionado à liderança, inclusive, né? E aí, quando eu vou ler para vocês aqui, ó, capítulo 6, versículo 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade, né, de escolher 7 homens, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então vocês veem que o segundo citado é o personagem de hoje, Filipe, o evangelista. E nessa sequência assim de citações, de menções, nós percebemos que logo depois o Estevão ele é morto, apedrejado por causa da fé cristã. Há uma dispersão ali. E a gente percebe então que o Filipe, que é o personagem de hoje, foi para Samaria. E aí esse relato de Filipe em Samaria está em Atos 8. E é bem estimulante de perceber, porque em Atos capítulo 8 nós vemos que esse personagem ele continua de maneira muito ativa. Tá? Versículo 4, eu estou lendo aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Tá? Eu gosto de usar mais essa porque a minha Bíblia está toda marcadinha, assim eu consigo encontrar com mais facilidade. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, notem assim, vejam o Filipe como evangelista, né? O título aí que ele ganhou, anunciando a palavra lá em Samaria e as pessoas ouvindo, seguindo as palavras, a proclamação do evangelho de Filipe. E aí o versículo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade pelo trabalho do Filipe o evangelista, levando Jesus Cristo, que quer dar de fato para toda a cidade, para as pessoas, vida em abundância e alegria. Só o contexto ainda, depois fala que lá em Samaria apareceu um cara muito famoso na região, que era religioso, entre aspas, mas usava de coisas distantes da palavra de Jesus. Ele usava uma certa magia que ludibriava as pessoas, ele ganhava um grande status. E aí depois conta o texto, né? Não quero destacar tanto aqui, mas que o Pedro e o João foram também a Samaria, e aí o Simão, que já estava impressionado como as pessoas estavam seguindo Filipe, viu, entre aspas, o poder que eles tinham no Espírito Santo e tentou comprar. Ele disse: eu te pago por esse poder aí, para mim também ter essa importância, né? E Pedro literalmente mandou ele para o inferno, né? Por ele querer comprar a bênção divina. Filipe estava no meio então desses que anunciavam o evangelho lá em Samaria. E aí agora eu quero destacar que depois eles voltaram para Jerusalém, e aí vem o que eu considero assim o texto mais detalhado de algo muito significativo
que Filipe fez? Quando Filipe evangeliza, já que ele é o evangelista, prega a palavra para um alto funcionário lá do que hoje nós chamamos da África, né? Isso está a partir do versículo 26 do capítulo 8 do livro de Atos. Lá diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, então da Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, né, uma rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele viera adorar em Jerusalém. Tá, eu só quis aqui destacar que esse cara tinha uma grande importância, um posto de muita autoridade na Etiópia, que ele era eunuco, né? Ele estava interessado na palavra de Deus. Vocês logo vão ver o texto, tá? Quem não pegou a sua Bíblia aí, gente, é bem importante esse texto, Atos 8, a partir do versículo 26. Mas antes de continuar, o que eu quero destacar aqui, que eu acho bem legal? Vocês veem que quando fala de Filipe, lá em Samaria, por exemplo, diz que ele fez um baita de um trabalho de evangelista lá, que muitas pessoas o seguiram. Lá diz que foram batizadas as pessoas que seguiam, ouviam o evangelho. Só que lá não menciona nenhum indivíduo, né? E aí por que ele dá tantos detalhes, então, de um indivíduo como esse etíope? Porque Atos dos Apóstolos, esse livro que vem depois dos 4 evangelhos, ele descreve um tanto quanto como a palavra foi sendo levada adiante, como esse evangelho foi agindo de maneira a espalhar-se, né? Começando em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando ele fala do evangelho sendo pregado para um etíope, ainda assim de tão grande expressão, ele está contando de como o evangelho foi semeado na Etiópia, nessa parte da África, e como a palavra chegou por lá. Legal, né? Como a Bíblia faz. Beleza, gente? Vamos voltar ao texto agora, pedir para vocês pegarem a Bíblia, espero que vocês tenham pego. Atos 8, eu li o versículo 26, que descrevia que um anjo do Senhor chamou o Filipe e o encaminhou até essa estrada, e que nessa estrada ele encontrou esse homem, alto tesoureiro, superintendente lá da rainha da Etiópia. E aí diz que ele estava de volta, versículo 8 diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Perceba, pessoal, eu falei no início lá que eu escolhi o Filipe por ele ser cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo. O autor do livro de Atos escreve isso, que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Pessoal, antes de continuar o texto e mostrar o que o etíope estava lendo lá no rolo do profeta Isaías, antes de falar isso, perceba que o Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo para chegar perto da carruagem e que escutou o etíope ler em voz alta. Sabe que há relatos de registros que as pessoas tinham um pouquinho de dificuldade, em especial nesses textos do hebraico, de ler em voz baixa, ou ler em pensamento, que normalmente a leitura era feita desta maneira, e mesmo ele ali parece que estava falando baixo ao ponto do Filipe, né, entender. E aí ele chegou perto e perguntou: tu tá compreendendo o que tu tá lendo, né? Em outras palavras, ele estava se oferecendo: tu quer uma ajuda?
e aí ele viu a ocasião. Aliás, Filipe é o evangelista. Evangelistas sempre percebem situações, oportunidades de pregar a palavra de Deus. E aí o eunuco convida para sentar junto com ele ali na carruagem. Vamos ver aqui a sequência. Diz assim, ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Agora, Lucas aqui, o texto de Atos 8, cita qual que era a passagem. A passagem diz assim, ela de Isaías 53. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então esse era o texto, né? Isaías 53. Era parte do rolo do profeta Isaías que o eunuco estava lendo. E quando o Filipe perguntou para ele, tu está entendendo o que está lendo? O eunuco disse assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí então, o versículo 34 tem a pergunta direta. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, vem cá, de quem que esse texto está falando? A que se refere? Essa é uma pergunta sempre importante na leitura, no texto bíblico, né? A que se refere? De quem que ele está falando? Ele está falando mesmo dele? Isaías está falando dele mesmo ou de outro? E aí olha só, preste atenção o que diz o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, ele disse, cara, esse texto de Isaías não está falando dele mesmo, mas está falando do Cordeiro de Deus que seria enviado ao mundo e que foi. E aí o Filipe tem o prazer de dizer que é Jesus e que eu conheci ele e que eu vou te falar sobre ele. E o texto diz que Filipe começou daquela parte das Escrituras, quer dizer, ele falou de outras partes. O Filipe era cheio do Espírito Santo, diz o texto várias vezes. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que nós entendemos claramente, de maneira transparente, límpida, que não tem nada de muito supersticioso nisso, de ser cheio do Espírito Santo. E diz que o Espírito age por meio da palavra. Se nós pensássemos nesse Espírito Santo como a água da vida, como nós vimos o próprio Senhor Jesus testemunhar, digamos assim, a torneirinha que abre essa água é a Escritura, é a palavra. E aqui percebe-se que o evangelista, que o Filipe, conhecia as Escrituras, porque ele explicou não só Isaías 53, mas explicou outras partes das Escrituras para ele. Mostrou o quanto toda a Escritura aponta para um personagem principal, que é Jesus. Eu tenho dito aqui nessa série sobre os personagens bíblicos que nós estamos falando de diferentes personagens da Bíblia, mas sempre mostrando como eles se relacionam e como eles apresentam Jesus, que é o personagem, o Alfa e o Ômega, do A ao Z. Aliás, falando desse título aí que eu falei agora, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui é um baita livro, inclusive. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Aqui era de uma editora chamada Tempos. Eu não sei de quais são as novas edições, mas bem grandinho, né? É fácil de pegar assim alguns dados dos diferentes personagens. Mas eu volto a dizer, o personagem que é o Alfa e o Ômega, que está presente em todos os outros de A a Z, é Jesus. E é para ali que a gente aponta, né? É para ali que a gente aponta. E aqui, deixa eu continuar o texto para não deixar... A gente fala do personagem, mas o mais importante é o texto, é a palavra de Deus que nos enche do Espírito Santo, como eu há pouco falei. Continua dizendo assim, versículo 36, Atos 8, 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado?
Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, conduziu para outro lugar. Não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava. O cara tinha que ter esse apelido, né? Porque de fato ele era o evangelista, continuava evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia. Inclusive, Cesareia torna-se conhecida como Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Se você ver alguns mapas do Novo Testamento, vai ver Cesareia de Filipe, né? Então esse cara aqui era bastante intenso, cheio do Espírito Santo, cheio de motivação e sempre pronto a evangelizar, né? Bom, o Filipe aqui, vejam que ele batizou. Não é o único momento em que menciona de ele batizar, tá? Por exemplo, aqui, quando a gente lê aqui, quando ele foi para Samaria, isso aconteceu. Deixa eu folhear minha Bíblia aqui. Atos 21, que depois é novamente uma menção ao nosso personagem de hoje, ao Filipe, diz assim: quanto a nós, aqui é uma expressão de Lucas, tá? Ele está falando de Lucas e dos outros apóstolos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, que nome difícil onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, então o Filipe, o nosso personagem, fixou residência em Cesareia. E aí aqui que diz, entrando na casa de Filipe, o evangelista. Veja, o Lucas descreve, né? Escreve literalmente esse nome e apelido aqui, Filipe o evangelista, capítulo 21, versículo 8, que era um dos 7, que é aqueles que tinham sido escolhidos lá. Ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, mais uma informação do Filipe aqui. Diz que o Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. O que quer dizer profetizavam? Que ensinava a palavra, que pregava a palavra, que enche a gente do Espírito Santo, né? Legal aí. Percebe-se então essa coerência também da vida desse líder no lar, né? Com as suas filhas, com a sua família. O versículo 10, assim, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. E aí aqui depois continua outra história mais envolvendo o apóstolo Paulo. Mas o que eu queria fazer referência é que lá depois diz que o Filipe continuou evangelizando, chegou na Cesareia e batizava. Então o Filipe, ele tinha recebido essa designação ali de Jesus, que disse aos discípulos: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Essa palavra de Jesus de batizar e ensinar, Filipe seguia. E provavelmente quando ele conversou com o eunuco, voltando a Atos 8, quando ele conversou na carruagem ali com o eunuco, mostrando que aquelas lindas profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou, ele também falou, pregando de outras partes das Escrituras e palavras de Jesus, sobre o batismo. E é por isso que o eunuco pede: eu também quero ser batizado, eu também quero ser discípulo de Jesus. Que impede? Se crês. Algumas pessoas aqui podem perguntar assim, tá, mas então o batismo ele precisa ser posterior ao ensino, porque a pessoa tem que confessar a fé. Sim, em termos de adultos, nós seguimos essa diretriz. Mas para as crianças, para as quais também é o batismo, porque o batismo é para todas as nações, lá em Atos 2, quando eles perguntaram, né, para os apóstolos o que a gente faz, eles disseram: essa promessa de perdão pelo batismo é para vocês e é também para os filhos de vocês. Então lá
acontece mais na ordem que Jesus falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então, no caso de uma criança, filha de uma família que confessa a fé em Jesus, por exemplo, digamos que o etíope aqui não tinha filhos, né? Mas digamos que ele tivesse, ele poderia então depois batizar os seus filhos na fé cristã e ensiná-los a guardarem, né, essa palavra das Escrituras que nos dá o dom do Espírito Santo. Lá no livro de Tito diz que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ou seja, Deus também prometeu conceder o seu Espírito pelo anúncio da palavra, pelo ensino, mas também pelo batismo. E aí nós temos a alegria de conceder este dom, este meio da graça para todos, para as crianças das famílias cristãs, mas também para adultos que se convertem, que conhecem a Escritura e querem também seguir esse caminho. Muito bem, gente. Falamos aí de Filipe o Evangelista. Eu preciso dizer que não é o mesmo Filipe discípulo de Jesus. Tá? Lá ele tem o título, o apelido de o Apóstolo. Esse é um outro Filipe. A gente vai falar sobre este outro Filipe num outro estudo bíblico, né? Nesta série que estamos fazendo aí sobre os personagens da Bíblia. Hoje, então, Filipe o Evangelista. E aí fica a motivação para mim, para cada um de vocês, de também apresentar para as pessoas com quem nós nos relacionamos, para os quais o Senhor Jesus nos encaminha, assim como encaminhou Filipe a um diálogo com o eunuco. Tenha certeza, ele também nos encaminha para diálogos com diferentes pessoas. E que Deus, no seu Espírito Santo, proporcione essa possibilidade de, com amor, com delicadeza, com humildade, mas com poder, apresentarmos Jesus, como Filipe fez ao eunuco por meio do texto do profeta Isaías, que a gente também mostre Jesus como o caminho, a verdade, a vida, como o alívio, como paz, porque o mundo inteiro precisa de paz. E isso deve nos motivar a sermos como Filipe, evangelistas, sabendo que, em primeiro lugar, este evangelho, esse Espírito Santo chega para a gente quando também contemplamos a obra de Jesus pelas Escrituras, refletimos sobre o seu amor por cada um de nós. Feito, gente. Agradeço muito vocês aí por terem esse momento de edificação na palavra, de estudo bíblico aqui pela comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. E eu gostaria de pedir que vocês, quem sabe, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal da comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre, busquem-nos também no Facebook ou nas redes sociais, a fim de que também a gente continue, como Filipe, evangelizando, pregando a palavra, levando ela adiante para mais e mais pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo seja com todos vocês, seja contigo, que aí está ouvindo e acompanhando esse vídeo. Que a bênção de Jesus, que a luz do Espírito Santo ilumine os teus caminhos e que o poder e o amor de Deus o Pai te guarde, hoje e sempre. Amém. Valeu, gente. Bênçãos de Deus, que Ele acompanhe cada um de vocês. Até a próxima.